Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Estou continuando a série de vídeos que comecei com vocês. Nos anteriores eu comentei um pouco sobre projeto político-pedagógico, seus marcos, as distinções entre um marco e outro, bem como alguns elementos que constituem esse documento orientador. No vídeo de hoje vamos começar um tema novo, um tema bem curto, mas novo, que são os conteúdos transversais. Vamos analisar o que são esses conteúdos, qual é a importância de conhecermos e trabalharmos esses conteúdos no dia a dia, enquanto professor, enquanto equipe pedagógica, enfim, enquanto sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Na sequência dos transversais, iremos dar início a outro macro tema, que é também um documento orientador, será o regimento escolar. Mas por hoje, fiquemos apenas com os temas transversais. Eu lhes enviei uma apostila na aula passada, e ela está paginada, uma pequena apostila de 5 páginas, e eu peço que, se vocês puderem acompanhar por ali, fica mais fácil para que possamos comentar as definições. Eu acredito que já tenham lido, e eu dei as definições, alguns exemplos de temas transversais, o que são, como é escolhido. Vamos fazer uma introdução da seguinte maneira. O que são os temas transversais, né? Por que nós falamos transversais? Por que eles chegam na escola? O ensino em si, ele é sectarizado em eixos. Então você vê ciências humanas, ciências naturais, ciências exatas, linguagens, matemática. Às vezes matemática está separado desse contexto das ciências exatas. E, enfim, há toda uma divisão de eixos do conhecimento, e esses eixos eles são sectariados em disciplinas: língua portuguesa, matemática, história, ciências, biologia, dependendo do nível, do ciclo que se encontra. Então você vê que quando você se matricula num curso, ali no ensino fundamental principalmente, existe a grade, são tantas aulas de matemática, tantos de tal disciplina. Essas são os conteúdos. Esse é a que nós chamamos, como eu já expliquei para vocês na aula anterior, esses se referem à matriz curricular do curso. Uma faculdade é da mesma forma, você vai ver quais são as disciplinas, qual é a matriz que o curso comporta. E essas disciplinas, hoje a BNCC, ela não chama mais disciplina, né? Fala componente curricular, é uma nova terminologia, mas na prática significa a mesma coisa, tanto disciplina como componente curricular, se refere à mesma questão. Esse componente curricular, eles expressam um tema que vai ser trabalhado. Por exemplo, em filosofia vai ser trabalhado o tema tal, aí tem os conteúdos estruturantes, básicos e específicos, que também eu já abordei com vocês, que direcionam o trabalho do professor. Ao longo do ano letivo, ele vai ter que passar por esses objetos da disciplina dele, né? Explicar como funciona, explicar os objetivos, de modo a atingir o que foi proposto ali para cada etapa, série ou ano. E os transversais, o que são, professor? Os conteúdos transversais, eles normalmente surgem de alguma carência nacional, de alguma dificuldade, uma questão muito relevante, mas que não chega a ser tão relevante a ponto de se tornar uma disciplina. Então não dá para, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Houve uma violência, muitas violências contra a mulher na sociedade. Outro exemplo, racismo, discriminação racial. Então, o racismo no Brasil cresceu absurdamente. Estou dando um exemplo hipotético. Não tem como eu estabelecer para cada problema desse, a violência, o meio ambiente está sendo destruído. Não tem como eu fazer meio ambiente, racismo, mulher, fazer com que esses temas se tornem disciplinas. Isso iria superpovoar, né, de disciplinas na escola. A escola teria que ter música, teria que ter, sei lá, direito, teria que ter direitos humanos, teria que ter sexualidade, enfim. Torna-se praticamente impossível. Dengue, uma matéria para falar só da dengue, torna-se praticamente impossível cada carência nacional se tornar uma disciplina, um objeto de estudo formal. O que o Estado, na figura do seu Ministério da Educação e por meio das leis que são aprovadas pelo Congresso Nacional, o que eles fazem?
eles estipulam temas transversais. São temas que eles não existem enquanto disciplinas, mas que eles permeiam o trabalho de cada disciplina. Então, quando você for falar das ciências naturais, é possível inserir um tema transversal. Qual tema transversal? A dengue. Por que a dengue? Porque é uma realidade, é quase uma epidemia que está ganhando força cada vez mais. Então, cada vez que você for dar aula, tentar inserir esses temas, a ética, né? A questão da corrupção assola tanto o país, não só a nível de Brasília, a nível de nossas capitais, nossos estados, mas a pequena ética, né, também, a etiqueta, a noção de comportamento, a noção de você saber onde você pode fazer barulho, onde você não pode, como se portar, como falar para com outros. Então são temas que são essenciais, pensando na convivência, pensando na formação do cidadão, essa formação holística, ambivalente, no qual nós pretendemos formar um aluno que ele possa atuar na sociedade e superar esses problemas que a nossa geração está enfrentando. Por isso que o governo cria esses chamados temas transversais. E durante as disciplinas, algumas mais específicas, elas precisam ser trabalhadas. Eu sou professor de História. Em História nós temos muitos temas transversais. Isso não significa que é só em História. É possível trabalhar em linguagens? Já que eu vou fazer uma interpretação de texto, por que não usar um texto que vá de encontro com a realidade do aluno e que aborde, de certa maneira, um problema nacional? Por que eu não uso na língua portuguesa, por exemplo, uma interpretação de texto sobre a poluição, sobre o meio ambiente, sobre os tipos de violências que existem? Então, esses são os chamados temas transversais. Qual que é o critério, professor, para ser eleitos temas transversais? Primeiramente, você tem que analisar em que cenário você está. Eu já falei isso com vocês em algumas disciplinas. Quando nós vamos dar aula, qual que é a carência do bairro? Qual que é a necessidade da minha região, da minha cidade? Qual que é o problema que mais está afetando meus alunos? Como que eu posso utilizar o meu componente curricular, a minha disciplina, para minimizar esse problema? Então você pode tirar um tema transversal desde o teu ambiente local, onde você vive, onde você leciona, que você observa. Quando você chega no bairro, você já vai saber, nossa, esse bairro é violento, esse bairro tem isso, como as pessoas desse bairro são, como que os alunos chegam. Você vai perceber alunos que têm... eu já trabalhei numa escola em que os alunos eram extremamente machistas. Então você começa a pensar, como que eu posso mudar essa realidade? O transversal vem daí. A nível estadual também, a nossa Assembleia Legislativa do Estado, ela declara também alguns assuntos importantes. Por exemplo, provavelmente a epidemia do coronavírus agora deve virar um tema transversal, porque foi um assunto de plena relevância. E a maioria dos temas transversais, eles vêm de leis que são aprovadas em Brasília. Aí eu já cito as principais, né? Não são mais importantes que as outras, mas são as mais conhecidas, que é a da cultura afro, da Afro, a 10.639, a 11.648, 2008, que fala também sobre o indígena. Então são leis que visam trabalhar essas questões, africanidades, reconhecimento da própria cultura, pertencimento, um deslocamento daquele eixo que nós trabalhamos numa história europeia. Essas são as chamadas leis que, de certa forma, criam os conteúdos transversais. No momento em que eu vou fazer meu planejamento, necessariamente eu tenho que pensar nesses conteúdos e de que forma, como que eu vou introduzir esses conteúdos dentro do meu componente curricular? De que forma eu posso trabalhar essas questões? Certo? Vamos respirar um pouco e ver se nós conseguimos entender o que eu disse ali. Estamos trabalhando sobre temas transversais. Lhes informei que os temas transversais são temas importantes, relevantes para a cidade, para o estado, para o país. É daí que eles surgem, de uma relevância, não importa a nível nacional ou municipal. Eles não existem enquanto disciplinas ou componente curricular. Você não vai ver uma disciplina de meio ambiente, salvo exceções. E eles são trabalhados concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que trabalho as outras disciplinas, certo? Diante do teu assunto, você insere esses temas
e, e vai permitindo trabalhar essas questões no dia a dia com o teu aluno, com vistas a formar uma sociedade menos conflituosa, menos preconceituosa, mais agregadora, uma sociedade que possa conviver da melhor maneira possível. Eu vou ler alguma coisa com vocês ali sobre os PCNs, né, sobre as orientações a respeito dos temas transversais, na apostila que eu lhes enviei. Vamos acompanhar, tá paginada, fica bem tranquilo para acompanhar. Bom, eu dei alguns exemplos ali de temas transversais: meio ambiente, relações étnico-raciais, questão indígena. Os critérios adotados hoje, eu selecionei alguns principais. Urgência social, ou seja, qual que é o impacto desse tema? O que está mais causando problema? Está tendo muito caso de racismo. Então, racismo ganhou uma urgência social. Abrangência nacional. Por ser um parâmetro nacional, será que é importante esse tema? Será que ele é relevante? Que ele precisa mesmo ser trabalhado? E também, o outro critério que eu coloquei é favorecer a compreensão da realidade e participação social. Ou seja, algum critério, algum problema, algum acontecimento ou acontecimentos, né, a nível municipal e que demanda uma intervenção assertiva da escola, do professor. Esses critérios, na verdade, eles não são meus, eles são do MEC, do Ministério da Educação. E eu vou continuar avançando comentando os principais. A ética, como eu já havia citado, é um dos principais temas transversais. E a ética, nossa, nós poderíamos abrir vários vídeos para falar somente da ética. Eu vou fechar esse primeiro comentando esse tema transversal. No outro vídeo eu comentarei os seguintes. Por exemplo, o que é ética, né? É uma pergunta que permeia toda a história da filosofia. O Aristóteles, né, famoso livro Ética Nicômaco, tentou fazer uma definição do que seria, de como o filho deveria viver. Nós temos recente uma ética que muito nos influenciou, a ética kantiana, né? O Kant dizia mais ou menos assim: age de tal modo que a tua máxima possa se tornar universal, ou seja, traduzindo em miúdos um ensinamento cristão, já não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você, né? Qual que é o critério para definir minha ética na visão de Kant? Eu devo pensar se o que eu estou fazendo com o outro, eu gostaria que fosse feito comigo. E claro, estou explicando grosseiramente aqui, em fundamentos vocês terão uma imersão profunda, né, nessa questão da ética. E a pergunta principal que o Ministério da Educação nos deixa no texto ali como, na página 2, tá? Como agir perante os outros? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Como que funciona essa relação pais, professores, alunos, funcionários, né? O papel do professor, a postura que ele se encontra. Será que um professor ele tem que tomar cuidado como ele fala? Será que ele não tem que tomar cuidado como ele age na porta, nas relações? Com o sexo oposto, então, principalmente, né? Entender que ele é um adulto ali, que ele é vocês também, que vocês são responsáveis pelo processo, tem que orientar. Vão pegar pessoas perdidas de tudo quanto é maneira. Quando eu falo perdidas, assim, que estão com conflitos em sua existência, conflito desligando do pai, que podem projetar a aflição delas para você, sem saber como lidar com isso, né? Exemplo, você vai trabalhar com uma criança lá, a criança vive num lar que não é adequado, nem todo mundo vive num lar adequado, a maior parte do Brasil necessita de tratamento psicológico, de algum tipo de tratamento e não tem acesso, tratamento médico, condição financeira mais digna, alimentação mais balanceada. São questões que acabam danificando a nossa formação, comprometendo nossa formação enquanto indivíduos. Então você vai pegar alunos, alunas, vão chegar até você com uma carência afetiva muito grande, podem projetar em você essa carência, como que você vai agir, determina muito em relação à tua função, né? Será que você vai ser um predador em sala de aula ou você vai ser um orientador, alguém que vai ajudar a pessoa nesse momento difícil? Então é necessário ter muita maturidade em sala de aula. Você entende? O tempo todo você vai estar num ambiente conflitivo. É preciso você saber lidar com essas questões.
Quando fala em ética, não é o professor ensinar ética para o aluno. É uma relação dúplice. A ética não se faz num e outro. Os dois precisam ter essa noção. Claro que o adulto responsável tem que saber como agir, né? Saber não aproveitar das fragilidades dos seres que estão ali com ele, saber como agir diante de uma situação conflituosa. São essas questões. Bom, aqui tem algumas questões que são bem importantes, né? Ó, ali em negrito que eu deixei. O tema ética traz a proposta de que a escola realize um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia moral. O que significa isso? Se você trabalhar num sistema de vigilância, cobrando e brigando, o aluno não vai ser um cidadão ético, moral, ele vai ser um ser adestrado. A ideia de uma moral autônoma parte do princípio que você, podendo agir errado, age certo, né? Entendendo agir certo como sendo uma deliberação coletiva, age certo porque você acredita naquilo, né? Você não precisa de fiscal para ficar controlando as suas ações. Então, a autonomia, o ensinamento, os valores, o diálogo, talvez seja a única forma de permitir uma formação onde o aluno seja capaz de se controlar ele mesmo. Ele não precisa de um bulldog ali o tempo todo. Muitos pais confundem essa noção. Acham que vigiar o filho, criar o filho ali debaixo das asas é o segredo. Quando, na verdade, todo o trabalho é fazer com que a criança, o adolescente, aprenda com o mundo, aprenda com a vida, aprenda os valores e ele mesmo saiba se impor seus limites. Ou então, quando você virar as costas, ele vai fazer tudo o contrário do que você tem ensinado. Então, essa perspectiva, a autonomia moral envolve uma construção, ela é trabalhosa, ela é difícil de ser feita, mas os efeitos delas duram para toda a vida. Um indivíduo que tem uma moralidade desenvolvida, ele não vai deixar a vida se levar, ele vai refletir sobre o que ele vai fazer, se vale a pena, se é certo e justo agir daquela maneira. Além da autonomia moral ali, ela é uma condição para reflexão ética, na verdade, né? Se você não tem autonomia, ser moral é você poder, o Aristóteles dizia isso, é você poder agir errado e agir certo por escolha própria. Eu dei o exemplo em aulas anteriores, que foi até com vocês mesmo, quando eu falava de fundamentos históricos, que o exemplo que eu dei foi da mulher, da mulher e do marido, né? Se o marido não trai porque a mulher tá vendo, ele não é fiel, ele é alguém adestrado que teme a mulher. Ele é fiel se ele está sozinho, com a possibilidade de trair, sem ter nenhuma consequência negativa, e mesmo assim ele escolhe ser fiel. Para o indivíduo ser moral, ele tem que ter a possibilidade de fazer as coisas erradas, sem punição, na visão de Aristóteles isso, né? E agir certo porque ele acredita que aquele valor é soberano, né? Aí tem aqui o respeito mútuo, você não exigir nada gritando, é um trabalho, é um diálogo, é um processo longo, a justiça, diálogo, solidariedade, valores referenciados no princípio da dignidade da pessoa humana, enfim, tudo isso está baseado ali na nossa Constituição Federal de 88. A ética, então, não sei se ficou claro nesse aspecto de conteúdo transversal, envolve uma postura do professor, que ele tem que julgar, analisar as situações. Professor não é sedutor em sala de aula. Professor, ele não vai violar a intimidade das alunas, dos alunos. Professor, ele não pode são temas delicados, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Professor, ele não pode ofender alguém pela situação social. Ele não pode simplesmente desestabilizar emocionalmente uma pessoa que não foi capaz de fazer uma atividade por N motivos. Então o professor, ele é antes um mediador, um ajudador. Ninguém precisa de alguém para ficar jogando o outro para baixo. E o aluno? O aluno está em processo de construção. O aluno, às vezes, pelo teu acolhimento, pela forma como você fala com ele, ele pode te entender mal. Mas você como adulto, você como professor, vocês que vão ser professor, já estão na fase de transição, né, no final da adolescência também, tem que pensar muito bem sobre a criança que você está educando e como você vai agir. A todo tempo, essa reflexão ética ela tem que estar na cabeça de vocês. O que eu posso e o que eu devo fazer? O que é me esperado? O que é esperado do professor? Do papel que eu estou ali?
Cada vez que você entra numa sala, num espaço que você é profissional, a reflexão tem que se fazer necessária. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer em sala de aula? Né? E com os alunos é isso. Trabalhar diálogo, trabalhar o exemplo. Você educa muito mais pelos exemplos do que pela palavra, de modo que esse tema transversal ética talvez seja um dos principais temas transversais. Na aula 2 eu falarei um pouco mais sobre pluralidade cultural e os demais temas dessa matriz conteúdos transversais que são de extrema importância. Valeu, gente? Qualquer dúvida, me perguntem.